sei que todas as vezes eu falo a mesma coisa, mas tem gente que está nos assistindo pela primeira vez, né? Então, para quem nunca viu o nosso estudo de quarta-feira, né? Então, nós estamos trabalhando o livro chamado Boa Nova, Psicografia de Chico Xavier, pelo espírito de Humberto Campos, né? E a cada quarta-feira a gente comenta um capítulo dessa obra, que é uma pérola, uma obra maravilhosa dentro do Espiritismo, chamada Boa Nova, essa que conta Humberto de Campos de uma maneira muito poética e jornalística. Ele parece que nos leva a certas passagens da Bíblia, nos contando coisas que estão ali na Bíblia, em algumas passagens, mas também nos trazendo informações que não estão ali, que não foram anotadas pelos evangelistas, né? Então, nós temos essa oportunidade de praticamente viajar com Humberto de Campos para conversar e ouvir Jesus. Existem trechos aqui que a gente vai, praticamente ouve Jesus falando sobre aquele assunto. A proposta de hoje é o capítulo 14, a lição a Nicodemos, né? A gente, nesse estudo, a gente não se propõe a ler o capítulo, mas utilizar o capítulo como base para que a gente possa conversar sobre vários assuntos que estão contidos aqui e falar sobre a doutrina, né? Então, esse é o que eu... Marcelo, quer falar uma coisa? A lição a Nicodemos. Eu estava me perguntando, a lição não, é a lição a Nicodemos. A Nicodemos. Então só fazendo essa correçãozinha. Mas é bom, para depois a gente consertar. Consertar. Não é do Nicodemos, ao contrário, Nicodemos não entendeu nada. Na altura já, né? Essa altura da época, né? Então, esse é um trecho muito interessante. Então, vamos lá, primeiro de tudo, para a gente poder ambientar esse trecho, eu fui fazer uma pesquisa sobre quantas pessoas acreditam ou declaram que acreditam no processo reencarnatório. A lição a Nicodemos é a reencarnação. Então, ninguém vai ter nenhuma surpresa do que é, né? Todo mundo conhece, o texto está escrito há 2000 anos lá no Evangelho de João, então não tem nenhum spoiler a gente falar sobre qual já é a lição, porque não existe spoiler de coisa de 2000 anos, né? Então, a lição a Nicodemos é sobre um momento em que se fala sobre a reencarnação, né? Sobre esse processo de reencarnação. Agora, essa é uma passagem em que Jesus é um pouco obscuro. Quando você pega algumas coisas, na leitura do próprio texto original, você vai ver que Jesus, assim, João nos vai transcrevendo uma certa obscuridade, tá? Começa já, João já vai descrevendo que Nicodemos vai encontrar Jesus à noite, na penumbra, né? Então, é uma coisa assim que João vai contando essa história para mostrar o quanto Jesus não foi tão claro. Isso tem uma razão de acontecer. Mas antes disso, eu gostaria de compartilhar. Então, algumas coisas que eu fui procurar. O IBGE declarou, último censo, que foi 2022, que 34% dos brasileiros acreditam em reencarnação. É um número grande, né? Mas apenas, se a gente for ver, 3% declaram-se espíritas. E para quem é espírita, é só o kardecista, né? Não existe outro espírita. Espírita é o kardecista. Mesa branca? Depende. Hoje a mesa está cinza, né? Mas mesa branca é o que o pessoal fala no Brasil, mas não existe. Esse termo é um termo adotado e criado por Allan Kardec, né? Então, quando eu falo espírita, é sempre o kardecista, né? Também o Emmanuel utiliza a expressão espiritistas, tá? Então, também é o kardecista, tá? Outros, então, são espiritualistas. Espiritualista é muita religião espiritualista. Por exemplo, um católico é espiritualista. Um evangélico, ele é espiritualista.
Ele pode não ter a noção do que acontece com o espírito, alma, chame como a gente quiser, né? Depois da morte. Mas ele acredita que nós temos uma alma, todas essas religiões judaico, cristã e muçulmana, inclusive, as grandes religiões, o budismo, e todas elas acreditam que a alma, ela existe, ela é algo diverso do corpo físico, e isso é uma lição importante, porque Jesus aborda esse tópico nessa passagem a Nicodemo. Não está aqui, mas está lá em João. Tanto que ele fala de renascimento do corpo e do espírito. Ele fala, Jesus aborda no Evangelho de João o renascimento do corpo e do espírito. Então, existe o corpo e diverso do corpo existe o espírito, ou alma. Tá? O Kardec prefere utilizar a expressão alma para quando o espírito está conectado com o corpo. Só para a gente diferenciar de quando está encarnado, é alma. Quando está desencarnado, é espírito, só para ficar fácil, porque tudo é espírito, né? No final das contas. Né? Mas só para a gente usar terminologias para não fazerem confusões. Mas qualquer religião dessas religiões acreditam na existência de uma alma, vamos colocar nesse sentido, e que essa alma subsiste para além do corpo. Só não consegue, às vezes, explicar. O que não significa que elas acreditem na reencarnação. Então, o processo reencarnatório, ele então, 34% dos brasileiros declaram acreditar para o censo. E nos Estados Unidos, 30% dos americanos, que é um número significativo, né? Declaram que acreditam no processo de reencarnação. Tá? Só que o número de espíritas nos Estados Unidos não é nem contado. Né? Se a gente for ver, não é a mesma contagem. Os números que eu encontrei, eles giram em torno de 5 a 15 mil espíritas nos Estados Unidos. Tá? É um número completamente irrisório dentro de uma população de 300 milhões de pessoas. Né? Como falou, né, que também acredita em reencarnação, até mesmo no Brasil. Ah, sim, tem várias religiões e tem várias pessoas que... Eu até acho que no Brasil, muita gente que é católica, principalmente, lá no fundo eles acreditam. Eu acho que eles também fazem parte desse senso aí, que acreditam na reencarnação, só que... mas ainda professam outras religiões. Porque a reencarnação não é algo... Isso é importante. O que eu quero chegar é o seguinte: a reencarnação não foi criada pelo Espiritismo e não é exclusividade dos espíritos. E não era... Porque eu quero fazer esse paralelo porque não era diferente da época de Jesus. Na época de Jesus, nós tínhamos uma pequena parte da população, bem pequena, eram judeus, tá? E a maior parte da população do Império Romano, né, ou era escravo, escravizado, ou era cidadão livre e que foi tomado posse, ou era cidadão romano. Desses praticavam as suas diversas seitas pagãs. O Império Romano, numa forma religiosa, respeitava praticamente todas elas, e muitas delas acreditavam na existência do espírito e no processo de reencarnação, embora oficialmente também a religião romana do tempo de Jesus não acreditava na reencarnação. Tá? Isso fica muito claro para quem quiser ler há 2000 anos atrás, que é a história de Emmanuel, e lá tem uma narrativa de como que eles professavam e como eles não acreditavam no processo de reencarnação, embora acreditassem na existência de espíritos. Semelhante ao que acontece hoje. Né? A Católica Apostólica Romana continua acreditando na existência da alma, mas não no processo de reencarnação. Por quê? Isso foi discutido dentro da igreja. O concílio foi organizado por Justiniano, que era filho de Constantino, né? Constantino foi o primeiro imperador que
que adotou o cristianismo como religião oficial do Império Romano, né? Ora Império Oriental, depois ele unificou os dois, tomou Roma, aí tem uma série de partes que não vale a pena a gente falar da história aqui, mas adotou e ele deixou o império para vários filhos, depois Justiniano acabou tomando o poder. E ele fez um concílio chamado Segundo Concílio de Constantinopla, tá? E nesse Segundo Concílio de Constantinopla se discutiu sobre essa passagem e outras passagens que falam sobre a questão, principalmente em Paulo, nas cartas de Paulo, eles têm várias menções sobre a questão dessa reencarnação, e se discutiu e chegou à conclusão que era melhor não colocar a reencarnação dentro da dogmática católica apostólica romana. Por quê? Porque o povo é muito folgado. E se colocar, eles vão deixar para evoluir na próxima vez. Essa é a discussão jurídica, essa é a discussão técnica, falando a verdade. Então, a conclusão que se chegou no concílio é que se deixasse processo de reencarnação, ninguém ia querer evoluir nessa reencarnação, vai deixar para a próxima. Então, aonde entra a história da Meretriz, que ela casou com o imperador e com dois militares, companheiras? Essa história, isso é importante. A Meretriz é a esposa de Justiniano. Ela era tida por Meretriz pelas suas oponentes, né? De fato, para quem quiser o livro Jerusalém, uma história, do Montefiore, essa é a biografia, que vai contar a história dela, uma parte da história dela, e de fato ela era bem pouco ortodoxa, para falar. Moderninha. Bem pouco moderninha. Ortodoxa nas suas relações. E de fato, há muito exagero também, né, no que se diz, mas sim, ela assassinou, mas como vários outros assassinaram, né? A própria Helena de Constantino também. Só que isso é uma meia-verdade. Essa história que se conta na doutrina espírita, em outros lugares, que ela, esqueci o nome dela agora, alguma coisa assim, já vou lembrar o nome dela. Mas é uma meia-verdade, que ela, então, não queria ser escrava numa próxima encarnação e tal, e mandou tirar, e aí Justiniano não era também flor que se cheira. Aliás, nenhum deles era. E jamais organizaria um concílio por conta disso. Existiam discussões técnicas, esses concílios não eram uma coisa assim, eu acho, tal, eram estudiosos, de fato, do seu tempo, em que discutiam isso. Então, existia essa situação, é uma meia-verdade, o concílio não foi feito por isso. Depois, 2 outros concílios confirmaram essa mesma informação. Esse concílio é de 500 e pouco, depois teve um concílio de 1600 e pouco, depois teve um outro concílio, 1400 e tanto. Tá? Para quem quiser estudar a história de como é que isso... E os concílios são estudiosos, bispos, gente, de fato, que vai discutir tecnicamente. Não era só a opinião. Isso tudo tem registro. Tá? Não é uma coisa assim que eu estou pensando aqui, que o pessoal fala, nossa, como o Ayrton sabe as coisas, mas quando eu não sei, eu invento. Não. Você pode estudar, isso até é público, você vai lá no Vaticano, qualquer um pode olhar esses concílios, não é uma coisa assim e tá aí hoje com a internet, tá tudo disponível. O que foi o concílio, como que foi a discussão, o que gerou, para o porquê disso daí, como eles interpretavam essa passagem. E aí eles falam assim, olha, e como é que você vai passar dogmaticamente a interpretar ela? Entende? Então isso tudo fica muito claro, assim, não é uma... isso depois passa a fazer corpo dentro da legislação, tem o código canônico, né? Todas as coisas e tudo mais, isso aí tudo é muito sério, assim, não é uma coisa assim, eu acho que não é, né? Então toda a discussão ela é muito bem fundamentada. Aliás,
um dos grandes méritos da Igreja Católica, e que todos nós temos esse débito com ela, é porque ela preservou os textos originários que foram encontrados, e ela, mesmo com a passagem do tempo, interpretações equivocadas ou interpretações equivocadas de propósito para manipular a população ou qualquer outra coisa que a gente possa pensar, mas querendo ou não, nós temos uma Igreja Católica, ela foi a grande guardiã desses textos para que hoje a gente pudesse discuti-los. Então algo bastante importante, né? Bom, mas enfim, o fato é que naquele tempo de Jesus, dentro do judaísmo, existiam várias facções, igualzinho que acontece hoje no cristianismo. Alguns acreditavam, um percentual acreditavam, praticamente a maioria acreditava na existência do espírito, como acontece hoje, e alguns poucos acreditavam nesse processo reencarnatório. Tanto que quando Jesus fala de reencarnação, e aí Humberto Campos aqui nos coloca, com os discípulos que estavam ali, não foi surpresa para eles. Eles só não entendiam como. E é o que acontece. Por que eu fiz esse paralelo? Vocês acham que quando a gente pergunta para esses 30% da população, você acredita em reencarnação? Acredito. Como é que acontece? A gente não Vai saber responder. só sabe assim, às vezes tem outra vida, você vai viver outra vida. Mas não o que isso implica, né? Exato. É viver por quê? Mas para quê? Se não seria Deus não, a justificativa normalmente que as pessoas vão traçar é: Deus não seria justo colocando uma criança nascida na África passando fome e a outra nascida na Europa passando do bom e do melhor, não tendo dificuldades. O cego e o outro enxergando. Tranquilo, né? Essa é a parte fácil. Essa é, como diria Paula, a comida da criança. Mas a discussão é a comida do adulto, que é esse que o Paulo vem nos traçar, a diferença que o Espiritismo vem nos... Mas, às vezes, as pessoas ainda confundem, porque uma pessoa sofre mais do que a outra, porque um é rico e o outro é pobre, como se aquilo, foi porque está sendo castigado. Isso é um... Se você está menos, é porque você ou é doente ou qualquer coisa, é castigo. Dentro da doutrina espírita. É mesmo espírita, muita gente confunde. Esse é que eu quero chegar. O desafio reencarnatório como castigo divino pelas nossas faltas. E dentro da doutrina espírita. Porque eu já vi falar, por exemplo, uma mãe que perde um filho e para dizer para aquela mãe, assim, não, é um karma dela, porque provavelmente coisa assim. Que karma? Como é que você sabe disso? Você abriu o processo reencarnatório dela? Você tem acesso a alguma coisa? Né? Às vezes é uma bobagem. E aí, olha o que você faz. Uma mãe que está triste, que perdeu um filho, e aí você vira e fala assim, a culpa é sua. É isso que é quando a gente fala isso, porque você é um karma seu, a culpa é sua, você matou as crianças antes e agora você vem. Claro que não. Claro que não. E em muitos casos, isso está relatado em várias obras espíritas, não sou eu que estou dizendo, trazidas inclusive por André Luiz, muitos espíritos abnegados que já chegaram num processo evolutivo que nem precisariam passar por esse tipo de situação, por amor, aceitam passar por essa passagem, porque aquele espírito que precisa passar, que muitas vezes é aquela pessoa que vai morrer, e não tem nada a ver com a mãe, fala assim, eu só vou conseguir enfrentar essa prova se eu estiver junto com você. E por amor ela aceita. Aí vira, no meio da seara espírita, karma seu. Que karma? Que bobagem é essa? Pode ser, pode ser. A mãe de André Luiz. A mãe de André Luiz. Um exemplo próprio é esse. A mãe de André Luiz, que resolveu reencarnar, sendo cônjuge novamente do pai, que era um traste, e que desvirtuou duas moças, que eram suas amantes, e teve para com elas, ia ser mãe daquelas duas meninas. Isso é amor. Ele ia ser pai e ela ia como mãe para poder controlar ele. E ela que nem precisaria mais reencarnar na Terra, provavelmente. Isso não é claro, né? Mas ela já estava numa esfera superior ao nosso lar.
né? Se ela precisaria ou não reencarnar na Terra, eu não sei dizer. Mas sabe o que eu acho também? É porque a relação que um espírito tem com o outro. Porque ela Exato. foi esposa dele, mas ela já podia ter sido mãe dele. Uhum. Né? Então, são laços que o espírito elevado vai levando em conta que pode, numa encarnação, interferir nas decisões do outro, Exato. na mudança do outro. Por isso que o espírito elevado ele não se importa de vir ter que... Né? Que eu sempre disse, mas veja só, um homem daquele traiu ela, o homem não valia nada, né? Desvirtuou 2 mocinhas. E ela vai vir como mãe dessas crianças e ele o pai, para ela receber as crianças, poder guiar e proteger a ele também, porque não é para ele. Né? Não, chego lá, já mato ele, já crio as meninas e está tudo bem. Não, é para consertar tudo. Então, é legal isso. A gente vê que a lei é de amor. Quanto a gente pensa que é em punição, vai ser punido, está vivendo, veio cego porque enxergou que não devia. Várias coisas a gente leva sempre para o castigo, e não é o castigo. E veja que... É a reparação de um erro que só quem errou pode reparar. A gente não repara o erro de ninguém. Por isso, quando a gente vê uma pessoa numa situação, que a gente estava até lendo hoje sobre isso aqui, no outro estudo, numa situação de dificuldade, no erro, a gente tem que ter muita compaixão, porque estar no erro é um sofrimento. A pessoa que está errando, que está matando, que está transgredindo todas as leis da vida, ele está num terrível sofrimento íntimo. Então, uma pessoa dessa é digna de compaixão e não de crítica. Tá assim porque não vale nada, porque isso, porque aquilo. Entendeu? Não é a fraqueza humana. E todas as vezes que a gente vê isso, a gente sempre olha e diz assim, eu não estou mais como ele, mas já estive. E hoje eu não estou mais como ele porque alguém me deu a mão e me levantou e me colocou em outra estrada. Várias vezes, porque a gente sabe que o erro a gente não conserta da noite para o dia. Né? Então, a gente tem que achar uma mãe dessa, ou um pai, ou uma tia, ou uma avó, ou um amigo, durante a encarnação, que venha com esse papel de cuidar das pessoas que estão caindo, porque senão... Agora, você já imaginou, né? Isso não é contado no livro, não tem nenhum livro contando a história dessa família depois. Mas você já imaginou o pai daquelas 2 meninas que ele desvirtuou sexualmente, e aí elas chegando na puberdade, na adolescência, pá virada, aquele pai perdendo os cabelos por causa daquelas 2 meninas, e ela do lado, sustentando, acalmando ela e acalmando o marido, né? Que devia estar ali, que provavelmente sofrendo. Duríssima, né? Porque ele vai ter aqueles ciúmes, porque eram 2 amantes dele, né? Aqueles ciúmes exacerbados, e ela tendo que segurar toda essa ponta, né? Então, você imagina o que é isso no dia a dia, porque a gente fica pensando na prova dela, né? Mas e a prova dele? Que é te sair daquele amor primitivo, de amante, para chegar naquele amor paternal. Né? Então, olha como isso é um processo, aquela questão que a gente vê muito bem na carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Né? Então, você vê como que é essa questão. Né? Mas, enfim, então essa é a questão de Nicodemos. E aí, quando a gente pega esse texto, quando você vai ler, ele é muito obscuro. O próprio João narra de uma forma obscura. Se a gente fosse... Tanto que, para quem assistiu The Chosen, ele vai à noite, tal, não sei o quê, tem toda uma coisa, fechado. E mais ou menos isso, porque o João vai contando isso. E por que isso? Porque ele vai mostrar uma cultura judaica da época. Então, quando Jesus vai respondendo, quando você olha as respostas de Jesus a Nicodemos, são respostas enigmáticas. Ele fala alguma coisa, mas não dá para entender exatamente. Você entende, mas ela não entende. Ele explica, mas ele não explica a fundo. Por que isso? Isso tem uma razão. Para a gente poder entender esse texto, você tem que reverter lá. Então, o que acontecia com os mestres da cultura judaica?
O mestre da cultura judaica, ao ensinar o seu pupilo, ele entregava para o pupilo o limite de que ele podia receber. Então não é que ele ensinava tudo, ele só ensinava até o limite do que o pupilo era capaz de receber. Então, se você tinha um copo para receber, ele só te entregava o copo. Ele não forçava você a ter um copo maior. Se o outro aluno tinha um balde, ele entregava o balde. Se o outro aluno tinha um poço, ele entregava o poço. Então, esta conversa de Jesus com Nicodemos e essas respostas enigmáticas, elas servem para entender até onde Nicodemos estava entendendo aquela situação. Então, sim, tanto que começa o João e o próprio Humberto de Campos também a narrar, Nicodemos era um fariseu. Então já começa dali. O fariseu já era a parte da casta dos hebreus de que tinham o conhecimento e o dever de estudar desde muito cedo a lei mosaica. Mas ele não era só um fariseu. Ele era um dos membros do Sinédrio. Lembra? Aí já é uma outra casta. Então já é membro do Sinédrio. Lembra que eu já expliquei para vocês o que era o Sinédrio? Lembra? É o misto da Suprema Corte com o Senado e o Banco Central. Então aquele cara, o Nicodemos, era um ministro do Supremo. Isso, mas não com tanto poder, porque eram 72, se não me falha a memória, 72 membros, então o poder é um pouquinho reduzido, né? Que nem 11, né? Nem aqui que é 9, né? Então, sei lá, você tem mais. E ele ainda era dentro da. E isso deixa claro, não só o texto de João, como também Humberto Campos vai aprofundando mais, que ele era dos ministros do Supremo um dos mais estudiosos. Então ele já deixa que tinha um conhecimento muito grande, por isso que ele é narrado como professor lá no The Chosen e tal, você vai ver aquela parte. Bom, então veja, ele estava num nível top, já não era qualquer um, sim ou não? Tanto que quando ele chega para conversar com Jesus, ele fala assim, olha, eu sei que você é da parte de Deus, tá? Porque ninguém que não é da parte de Deus faz o que você faz. Então, tá tranquilo. Eu sei que os outros não vão acreditar, que duvidam disso. Isso aí eu já ultrapassei. Isso aí, vamos lá. Só que o que eu preciso fazer? Como é que funciona essa questão do reino? Porque, veja, como ele era um estudioso e ele estudava a Torá sob o ponto de vista de que se tinha até aquele momento, e Jesus começava a pregar umas coisas completamente diferentes da Torá, na interpretação, né? Não no que era, mas na interpretação. Exato, ele. E tanto que a grande questão, muitas vezes discutida, tá, mas como é. E nesse tópico aqui, a gente está falando, e a gente vai chegar nesse ponto que acho que é muito importante, que a parte fundamental da reencarnação é o que Jesus fala dela. E aí, para a gente exatamente não pensar que tudo é karma. Tudo resolve na olho por olho e dente por dente. Tem que ter karma, né? Mas aí Jesus pega e ok, começa a conversar. E aí fala assim, bom, para que você possa entender isso, você tem que renascer do corpo e do espírito. Aí o Nicodemos, então parece que ele respondeu, mas ele foi enigmático. E, na verdade, o termo correto não é renascer, não é nascer. Isso é uma tradução que é utilizada em muitas Bíblias, até o Humberto Campos utiliza, só que a tradução correta da palavra, e ali o João acaba usando expressões em aramaico, é um dos poucos trechos em que, ao invés dele usar em grego, porque o Testamento, o Novo Testamento todo é escrito em grego, tá?
existem expressões nessa passagem que não estão em grego, como espírito. Espírito não está em grego, está em aramaico. Espírito não é o espírito nosso. Quando eles falam de espírito, eles estão falando de Deus. Deus sopra para onde quiser. A gente não vai saber os desígnios de Deus. Ele fala que Deus, o espírito sopra. Deus faz a sua vontade. E a gente não tem capacidade de entender. Só vai ter capacidade de entender quando renascer do espírito e do corpo. E aí ele faz essa distinção, e aí o Nicodemos dá um... Mas como assim? Eu vou... É aí que Jesus provocando. Qual o tamanho do seu recipiente? Porque o que Jesus está fazendo é o que todo mestre hebreu do seu tempo, judeu do seu tempo, fazia. Qual o tamanho do seu recipiente? Eu vou te dar comida de adulto ou eu vou te dar comida de criança? O que eu vou te dar? Até onde você está capaz de entender? Por isso que isso não fica claro muitas vezes quando você lê muito de sopetão esse trecho, sem conhecer esses detalhes. E aí o que acontece? Nicodemos fala assim, mas vem cá, como é que a gente vai renascer da água, né? Como que a gente... Voltar o vento. Só que a expressão não é nascer, é ser criado, gerado. A palavra é ser gerado. Porque gerado é diferente de nascer, né? Gerar. Então, a palavra correta de tradução, se você pegar uma tradução mais moderna, que pega aquele trecho lá, é gerado. Nascer já é o Nascer já é o final. Já é o final. Mas o processo é de geração. Então você tem que ser gerado, né? Vai passar pelo processo do corpo e do espírito. Para que você possa entender o reino de Deus, você tem que passar por esses dois processos. E aí, a mesma cara que vocês fazem agora. Foi a cara de Nicodemos. Hã? Eu achei que eu tinha entendido, mas agora ficou mais confuso. E aí Jesus falou assim, qual o tamanho do seu balde? Essa é a pergunta. Porque o que Jesus provoca Nicodemos aqui é para saber. E aí, Nicodemos se entrega. Fala assim, mas eu vou ter que ir para o ventre da minha mãe? Ele falou assim, já entendi, o seu balde é um copinho. Não adianta eu te explicar o que é reencarnação do corpo, e você ainda não está nem apto para entender o que é nascer em espírito. Por isso que ele fala. Mas Jesus fala isso. Você que é mestre em Jerusalém não sabe, imagina se eu vou explicar. Então, pera um pouco. Você ainda está com dúvida na reencarnação do corpo? Como é que você quer saber da reencarnação do espírito? Na verdade, naquela época ninguém sabia. Até que Jesus veio aqui para ensinar. E nem foi isso. Como não? Não, ele veio para ensinar, mas não veio para ensinar isso. Essa parte. Tanto que, isso está mais adiante, né? Ele falou assim, olha, isso aqui eu nem vou tocar. Porque não está adiante. Veja só, o que era aquele povo? Ele era um pós-macaco, tinha acabado de descer da árvore, né? E começou a falar de Deus. E aí alguns achavam que Deus era o trovão, Deus era isso, tem um monte de Vesúvio e tal. E tinha uns caras que falavam que Deus era único, mas não tinha forma e tal, não sei o que lá. Pô, eu vou investir nesse. Foi o que Jesus falou, vou investir nesse cara aqui. E eles já estão um pouco mais avançados, né? Já vai ficar mais fácil, porque para eu explicar para aquele pangaré que o trovão não é Deus, vai precisar muita encarnação. Já deixa eu chegar já nos que já estão acreditando. Aí você logo crucificado amanhã. Não vai dar tempo. Não vai nem dar tempo. Não vai dar tempo. Então, já foi uma estratégia. Porque Jesus não reencarna sem estratégia. E essa estratégia não foi traçada por Jesus. Foi traçada também por Jesus. Porque se vocês leram A Caminho da Luz de Emmanuel, lá tinha antes da encarnação de Jesus, teve uma reunião de espíritos crísticos para a vinda, que só tinha acontecido
4 bilhões de anos antes, 4,5 bilhões de anos antes, quando da formação do planeta. Então, assim, tava só o creme de la creme do sistema solar. E Jesus lá apresentando, ó, vão reencarnar e tal, aquele povo, eles ainda são meio macaco e tal, não sei o quê, mas tá tudo certo, parari, parará. Eles vão... Tem um tal de Paulo de Tarso, vai ter um monte de gente que tá achando alguma coisa, mas estão tudo com os copinhos. Né? Outro tinha um dedal, não tinha nem copo. Então Jesus fala assim, olha, não adianta eu te explicar isso. Por isso que Jesus é enigmático aqui. E é enigmático porque era da cultura. Assim, não é o momento. Então ele falou assim, olha, você que vai ter que renascer do corpo e do espírito. E o que é isso? Um resumo. Né? Hoje, 2000 anos depois, quando veio o Paracleto, que é o termo que está lá na Bíblia, chama-se Paracleto, que é o Consolador. Né? Paracleto. Então, o que é? A gente tem um processo reencarnatório, que todos nós já vimos várias vezes, né, para depuração das nossas falhas, né? E isso é um processo para a gente ir melhorando e evoluindo. Isso é reencarnação do corpo e melhoramento do espírito. Isso não é reencarnação do espírito. Isso, reencarnação no corpo. No corpo. Isso, quando Jesus fala reencarnar do corpo e do espírito. Estou só usando as mesmas palavras de Jesus. Não é o corpo que reencarna, o espírito. Isso. Mas quando Jesus fala reencarnação do corpo, você tem que reencarnar do corpo e do espírito. Por isso que ele explicou. Ele faz essa diferença, né? Então, aí ele falou assim, ó, essa parte do espiritismo é o que Jesus quis dizer a reencarnação do corpo. Então, você vai nascendo, vai, né, reencarnando naquele corpo físico e aprimorando o espírito, que não é reencarnação do espírito. A reencarnação do espírito é quando você passa a ter um nível de espírito crístico. Porque Jesus fala isso. O espírito é como o vento. E aquele que reencarna do espírito é como o vento. É como Deus. É o que depois, modernamente, vem dizer, o espírito crístico compreende a vontade de Deus e as executa, parari, parará. Então, quando Jesus responde a Nicodemos e percebe que, não dá para falar de evolução de espírito puro. Porque o espírito elevado, quando ele reencarna em missão, ele não vive a reencarnação como nós vivemos, cegos do espírito. Ele vive a reencarnação, ali fazendo o trabalho dele em espírito. É o espírito que atua na matéria, é o espírito que dirige os pensamentos, é o espírito que elabora tudo. Nós não. Nós somos influenciados por várias coisas, várias ideias, várias pessoas, vários espíritos, para que a gente possa, às vezes, passar uma encarnação na medida, mais ou menos, entendeu? Nós não temos o controle do nosso espírito durante a nossa reencarnação. Vamos lá. Né? Isso é o que Jesus chamou da reencarnação do corpo. A reencarnação do corpo é o processo de evolução do espírito a chegar até espírito puro. Lembra da característica de espírito puro? Eles já não precisam mais reencarnar. Mas como é que ele passa de espírito puro, grau 1, para espírito crístico? Não sei. Isso também não é dito na obra. Mas isso é a reencarnação do espírito. Então, para que você possa compreender a vontade de Deus, você tem que reencarnar no corpo e do espírito. Isso é a pergunta de Nicodemos. A pergunta de Nicodemos é, como é que eu vou compreender a vontade de Deus? Porque quando ele pergunta assim, o espírito sopra para onde quer, lembra que espírito significa? Deus. Deus sopra para onde quer, Deus tem a sua vontade que a gente não interpreta. Para poder entender a vontade de Deus, a gente tem que reencarnar do corpo e do espírito. Então, reencarnar, esse símbolo que Jesus usa para Nicodemos é
nas diversas reencarnações, até chegar em espírito puro, é evolução do espírito, reencarnação do corpo. Aí quando você chega em espírito puro, fala, agora eu quero entender a vontade de Deus. Então você vai ter que fazer. Aí você fala para Nicodemos, Nicodemos estava olhando e falando, hã? Eu vou ter que reencarnar do corpo, da ventre da minha mãe? E fala assim, então eu entendi. Você tem um copinho. E esse copinho, a resposta é, olha, se você não entende a reencarnação do corpo físico, aquele processo que você vai ter que evoluir, expurgar os seus defeitos, como é que eu vou explicar para você como que eu cheguei a ser espírito crístico? Você não vai entender. Aí fala assim, olha, você vai entender a vontade de Deus quando você chegar em espírito crítico. E nem Kardec explica pra gente, porque a gente ainda tem um baldinho. Mas não é um baldão, não. É só um baldinho. Que a gente ainda tá, agora... Então reencarnação é para aprimorar o espírito. Então quando eu chegar em espírito puro, eu vou saber a vontade de Deus? Não. Você só vai saber a vontade de Deus quando você chegar em espírito crístico. Mas puro já está no caminho. Puro já está bem, né? Mas daí você começa a evoluir do espírito. É o que Jesus chama de a reencarnação. Olha o nível de profundidade que Jesus nos coloca. Isso você só vai conseguir essas chaves quando você lê a Revista Espírita, lê o Evangelho segundo o Espiritismo, lê... Mas ali o espírito, quando ele é crístico, ele já não sofre a influência nem do meio, nem dos espíritos. Não, o espírito só puro de já, Deus. Só o espírito. Por isso que Kardec diz o quê? Os espíritos crísticos compreendem a vontade de Deus e as executam. Senão, Jesus não poderia estar sendo crucificado, sendo, né, apunhalado lá com o negócio e desenvolver uma atenção para o suicídio de Judas. E já pedi socorro para Judas, ele não poderia fazer as duas coisas. Como é que eu estou aqui morrendo, sofrendo, está doendo, né? Imagine nós, né? Se você tiver com a doença muito grave, você já fica, né? Então, o espírito crístico, ele já domina a carne. Então, não é a carne que domina ele, nem o material domina ele. É o espírito que domina a matéria. Mas eles sabiam disso na época de Jesus? Claro que sim, tanto que João começa falando. No princípio é o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele fala que Jesus estava no princípio e Jesus era o verbo. O que é ser o verbo? Verbo é quem executa. Verbo não é ação. Então, no princípio, era o verbo. Jesus era o verbo de Deus. E ele executava suas vontades. Lógico que eles sabiam, eles só não tinham, nem todo mundo tinha, nem é todo mundo que sabia, nem compreendia essas expressões. Até hoje a gente ainda fica meio assim, né? E a gente não executa nada que Deus quer. Não, a gente é o contrário. Normalmente a gente faz o contrário do que Deus quer. E aí o que é? Estamos com uma caneca. A gente já compreende o que é reencarnação. E a gente já tá, a gente tem bastante obra que vai nos explicar sobre a reencarnação, entre aspas, do corpo. Que negócio apertadinho. Então, não confundir a reencarnação do espírito com a reencarnação do corpo, que é o processo de aperfeiçoamento do espírito para chegarmos no objetivo. Espírito puro. Isso é o que Jesus chama de reencarnação do corpo. Daquele que precisa nascer do corpo. Quando você chega a espírito puro, você já não precisa nascer do corpo. Você não tem mais corpo, você não há necessidade de ter corpo físico. E aí é outro tipo de reencarnação. É o que ele simbolicamente chama de reencarnação do espírito. Compreenderam? Olha que profundo. Não? Não, fique tranquilo. É o termo que Jesus usa. Reencarnação do corpo, eu boto essa reencarnação do corpo, e aí o outro lado da cabeça fica a reencarnação do corpo. A reencarnação do corpo, que Jesus chama, é a reencarnação no corpo. Mas esse... Não, mas é que... Então melhorou para mim, porque eu preciso disso. É a reencarnação não do corpo. Calma. O corpo não reencarna. Calma. Vamos ampliar esse dedal. Vamos lá.
O que Jesus chama de reencarnação do corpo não é uma reencarnação. É todo o processo de reiteradas reencarnações no corpo físico para depurar o espírito a chegar ao espírito puro. É muito alto nível, sim ou não? É por isso que Nicodemos não entendeu. Aí, né? Mas aí... Não, mas olha... Mas é que tem um complemento. Calma, calma. Segura aí um pouquinho. Segura um pouquinho. Aí Nicodemos não entendeu. Mas os discípulos que estavam com Jesus, Humberto Campos citam, 2. André e Tiago menor. Tá? Os 2 estavam lá. Aí eles olharam para Jesus e falaram, mestre, mas como é que eu faço isso? Veja só que o dele já não era um dedal. Porque ele já tinha entendido que a reencarnação ia acontecer. Ele só não estava entendendo o processo. Né? Então, eles já tinham, sei lá, talvez um copinho, uma xicrinha. Não era desse tamanho, era metade. E ele falou assim, vem cá, agora eu entendi. Eu entendi essa parte tranquilo. Já entendi que... Mas como é que funciona a reencarnação? Porque do espírito, esquece. Não vamos falar da reencarnação do espírito. Isso nem está na obra espírita. Kardec, quando chega espírito puro, fala assim, último grau, espírito puro. Tem outros processos evolutivos, nós não temos conhecimento, não vou falar com vocês, isso não interessa agora. Você está querendo saber logaritmo se você não sabe fazer conta de vez. Multiplicação. Você está 2 mais 2, você entendeu que é 4, mas quando coloca 2 vezes 2 você não entendeu ainda, você quer saber logaritmo. É isso que Jesus fala. Então, calma. E Kardec fala isso. Deixa logaritmo para a próxima etapa. Vamos concentrar. E aí foi que os discípulos perguntaram. Como é que funciona qual é o processo da criação do corpo? Nascer do ventre novamente? Como que funciona isso? E aí Jesus vai explicando. Fala, eu não disse para você que nós somos responsáveis por todos os atos que nós praticamos? Como é que a gente vai depurar esses atos equivocados? Isso é Jesus explicando. E nós temos que renascer e depurando o espírito. Por isso que quando Jesus fala reencarnação do corpo, é todo o processo. Desde quando a gente é espírito primitivo até chegar a espírito puro. Isso é a reencarnação do corpo, que simbolicamente falando, são várias e várias reencarnações. Dá para fazer numa só? Provável. Mas são várias e várias reencarnações, que é o que esse processo como um todo, Jesus chama de reencarnação do corpo. Tá? Onde nós estamos depurando o espírito. Como é que vai ser isso? E aí Jesus falou, olha, existem várias, você vai ter que renascer várias vezes do ventre da água, do ventre da sua mãe, não da sua, né? Do ventre, para ir depurando as falhas do passado. E aí, olha que coisa interessante. Aí, André vira e fala assim, mas vem cá. Então, se eu tenho que pagar um débito, sempre vai ter que existir alguém que me faça pagar. Então, o mal sempre é necessário. Olha como ele já estava com uma xicrinha, mas não tinha entendido todo. Aí Jesus fala, a lei não é olho por olho e dente por dente. O que diz o primeiro mandamento? Como assim? O primeiro mandamento nos manda amar. Então, o processo de depuração do corpo, o espírito, múltiplas reencarnações, que é a reencarnação do corpo, se dá através do aprender a amar. É esse o ponto. Não é um processo de olho por olho e dente por dente em que Jesus... Olha como Jesus já estava colocando os princípios que depois Kardec, de uma maneira tão linda, coloca lá no céu e inferno. No céu e inferno, todo o céu e inferno, a primeira parte é muito chata, a segunda parte é legal, é para explicar
como que se dá esse processo de depuração do espírito até a gente chegar e depurar todo o mal. Vejam a minha palestra sobre o Código Penal da Vida Futura. A gente pode fazer numa outra quarta-feira, quando terminar. Então, 2 aulas. Código Penal da Vida Futura, que é onde Kardec vai explicar o que Jesus chama de reencarnação do corpo. Lindo, ou criação, né? do corpo. É lindo, Que né? é o processo de múltiplas encarnações para a depuração do espírito através do amor. Essa é a grande diferença de Jesus. Porque ninguém veio falar só em punição. A punição, ela vai ser necessária, entre aspas, punição, né? Para que o espírito desperte. Porque muitos andam praticando o mal sem estar desperto. Ele nem sabe. Para ele é tão comum aquela maldade que ele faz que aquilo é um normal. É lindo isso que ele fala para André, Isso. né? Por que tamanha admiração em face dessas verdades? Pergunta Jesus bondosamente. As árvores não renascem depois de podadas? Com respeito aos homens, o processo é diferente, mas o espírito de renovação é sempre o mesmo. O corpo é uma veste e o homem é o seu dono. Toda roupagem material acaba rota, é rasgada, né? Porém, o homem, que é filho de Deus, encontra sempre em seu amor os elementos necessários à mudança do vestuário. A morte do corpo é esta mudança indispensável, porque a alma caminhará sempre por meio de outras experiências até que consiga a imprescindível provisão de luz para a estrada definitiva do reino de Deus, com toda a perfeição conquistada ao longo dos rudes caminhos. Quer dizer, o corpo é sempre o meio, mas o espírito é que é a persona, é o dono, é que se move. Então, tanto que quando a gente desencarna, o corpo é cremado, é qualquer coisa que queira. Mas o espírito sempre está vivo, né? Então, é essa força espiritual que pode dominar as ansiedades do corpo. Por isso que é o espírito que manda. Né? Ah, porque eu estou magoado. Desmagoe, seu espírito quer. Se o seu espírito quer, já sabe que isso é danoso, não vai só corroer o seu corpo, não vai só lhe dar problemas físicos. Isso, essa dor que o problema físico está mostrando, está no seu espírito. Então, não adianta tomar um bocado de remédio, fazer um bocado de coisa para o corpo, sem curar a mente e o coração. Não adianta. Vai sempre ter a ferida aberta dentro do perispírito. Na hora que você desencarnar, o corpo. O corpo estava de gastrite, estava disso, coitadinho, desencarna. Mas o espírito sai doente como estava naquele minuto do desencarne. Né? O câncer que você estava vivendo, ele sai com você naquela hora que você desencarnou. Então, cure as mazelas que causam essas feridas no corpo. O corpo só está mostrando, olha como está a sua alma. Vem a dor de cabeça, olha como está seu espírito. Então, tenha cuidado com o que o corpo reflete, porque o que o corpo só reflete. Porque a gente pensa que só é botar o corpo no shape, está tudo bem. Entendeu? Está nada. E Jesus é o professor, não é à toa, né? Por isso que ele é o mestre, né? Mas por que tem as pessoas com câncer? Ué, eu não falei para você, eles dizendo que o corpo é uma veste? É uma veste? É justo aquele que estragou a veste, na próxima vez eu dar uma veste melhor? Eu tenho que dar uma veste pior. Se ele estragou, ele tem que consertar. Então, olha como Jesus é um professor. E como é que conserta? O modo como você olha aquilo que o corpo está mostrando. Se o corpo está mostrando uma ferida interna, é porque é a ferida da alma. Como é que o espírito vai trazer isso para o corpo? Ele vai refletir aquilo que está na alma dele daquela maneira, com aquela ferida, com aquela mácula, entendeu? Então, quando a gente sente qualquer coisa, o corpo só demonstra. E é até bom ele demonstrar, porque senão fica o peso muito grande. Eu mesmo começo a andar devagar, né, Ale? Ele já me conhece. Então, quando eu estou assim, meia...
Qual é o É caminho? dividindo com o corpo. Qual é o É legal caminho demais. de evolução para chegarmos a espírito? É o amor, É o amor. né? É o amor. É o que Jesus coloca aqui. Se nos prendêssemos à lei de Talião, somos Isso é lindo. obrigados a reconhecer que onde existe um assassino, haverá mais tarde um homem que necessita ser assassinado. Com a lei de amor, porém, compreendemos que o verdugo e a vítima são dois irmãos, filhos de um mesmo pai. Basta que ambos sintam isso para que a fraternidade divina afaste os fantasmas do escândalo e do sofrimento. Então, ou seja, o que Jesus está falando? Como é que eu vou depurar o meu espírito, ou seja, proceder esse processo de criação do corpo, reencarnação do corpo? É, nas reiteradas reencarnações, você praticar o amor. Alguns aprenderam isso mais rápido e estão aqui na parede. Outros ainda estão sentados aqui, como nós, não aprenderam ainda e estão tentando. Daqui a pouco estaremos todos Ele na bota, parede. será que não compreendeste? Pois se um doutor da lei saiu daqui sem que eu lhe pudesse explicar toda a verdade, como queres que proceda de modo contrário para com a compreensão simplista do espírito popular? Alguém constrói uma casa iniciando pelo teto o trabalho? Além disso, mandarei mais tarde o Consolador, a fim de esclarecer e dilatar os meus ensinos. Isso porque quando os discípulos ali, André e Tiago, entenderam, como a gente não entendeu, agora entendi. Preciso evoluir, preciso amar. Vamos contar para todo mundo. Posso sair já divulgando essa boa nova? Porque isso é boa nova. Isso que é boa nova. Posso divulgar? Não. Você tá maluco? É isso que Jesus está falando. Eu já faço a tradução do tempo moderno. Jesus falou assim, você tá maluco? Se Nicodemos, que era o doutor da lei, não entendeu, como é que você vai explicar para aquele povo a massa cebola chupadora de sangue? Não dá. Mas você vê que ele, como espírito crístico, ele já conclui que a lei da reencarnação estava proclamada para sempre no Evangelho do Reino. Ele botou ali como se foi dada a largada, entendeu? Daí começou a ter nenhum tipo de informação. As informações eram mais esotéricas, muitos não tinham acesso à informação. Aí chegou num ponto, depois de Jesus, que ele veio trazer isso com mais aberto, né? Dali para frente a caminhada, porque eles eram nós, né? Somos nós ainda. Não, por isso que eu comecei falando o quê? A gente não, 30% da população americana e brasileira acredita na reencarnação, mas apenas 3 são espíritas, ou apenas 15 mil pessoas são espíritas. Quantos desses 30% de fato estão compreendendo o que é esse processo? Não estão. Porque às vezes você diz assim, eu acredito na reencarnação, mas na hora H da sua reencarnação vindo ou saindo, a gente sai esperneando e entra esperneando. E aí, como que o concílio de Constantinopla interpretou isso? Não tem nada a ver com reencarnação. Recriar o corpo e o espírito é fazer todo o processo de regeneração, né, de todos os nossos defeitos numa única existência. Quando você, então, renasce em Cristo, em espírito e no corpo. E aí deu margem a inúmeras interpretações, como você precisa maltratar o corpo todas as vezes que você tiver uma vontade de qualquer coisa que você acha que está errada, não é assim? Uso do silício, uso de coisas para se maltratar. Nós mesmos complicamos tudo, é horrível. Né? Deu aso a uma, que eu acho que é a pior, mas isso eu acho muito pior do que o maltratar o corpo, que é colocar todo o processo reencarnatório evolutivo numa única encarnação. Todo o processo tem que ter numa... E aí o que acontece? Você tem que sair daqui bom ou ruim, senão você vai para o céu ou para o inferno. Isso foi que acabou com... Essa foi a pior coisa. Porque, de verdade, quem
acha de verdade que vai para o céu, nesse conceito de céu? Nós vamos tudo para o inferno. Nós vamos tudo para o inferno, porque todo mundo tem pecado. Então, se a gente tiver que botar tudo, a depuração, não tem meio termo. Tem um purgatório. Aí que se criou um meio termo que está errado também, não é isso. Não existe. O purgatório já foi extinto pelo Papa Bento XVI, então, se vocês não sabiam, tem uma epístola papal, tem céu e inferno, não tem purgatório. E o purgatório não era para vocês, para já começo de conversa, tá? O purgatório era para quem? Então, só para você... Vejam como essa discussão começa lá. Isso aqui era sério, era travado nas ruas, as pessoas discutiam, brigavam, saíam na porrada. Isso não é só o que eu estou dizendo, não. Isso aí, leiam esse livro que eu indiquei para vocês, eles saíram na porrada por causa disso. Por quê? Porque, veja só, você só tem 2 lugares para ir, sim ou não? Numa única encarnação, você não tem encarnação, não tem reencarnação. Então, o espírito, a alma é criada no momento da concepção, não se tinha essa ideia de concepção, então era no momento que nascia, né, essa parte da gestação e tal, eu não sabia exatamente quanto que a alma era criada por Deus, e ela continuava, e ela ia para o céu ou para o inferno a partir dali, de acordo com o seu balanço, né? Fez um monte de coisa boa, tem 2 interpretações, tem aquele que você pode fazer um balanço da tua vida, então se você fez, que isso já é a depuração, né? Que no primeira análise era, se você foi bom, você vai para o céu. Você fez um pecado, você vai para o inferno. Não é isso? Um pecado. Você foi bom a vida inteira. A vida toda. Aí você está com dor, você está lá no hospital, no último momento da vida, você é egoísta. Não deixa... Pronto, foi para o inferno. Acabou de perder o céu. Tem isso. Olha que legal, né? Olha como... Sem chance. Aí você tem a... Exato. Aí você tem assim, não, mas isso não é justo, porque Deus não era justo. Aí você tem essa depuração. E muitos espíritas ainda acreditam nisso. Numa contabilidade. Deus fica lá botando contabilidade. Não, se a pessoa nascesse aleijado, cego, não sei o que, era isolado. Ali você já nasceu pecador e você já está fora da sociedade, você não pertence à sociedade. Eu acho que Jesus mais falava de perdão, né? Daí quando chega a vez de você perdoa. Não, Deus não perdoa. Deus é ele é implacável na sua justiça. E o pior, aí você vai depurando, já é a gourmetização do céu e inferno, que é o balanço contábil das faltas, né? Então você faz um monte de coisas boas, e aí você vai acrescentando assim. Aí você faz um monte de coisas boas, mas aí no final das contas você pesa. Se o teu peso for maior para o bem, você vai para o céu. Se for, aí isso é legal, que isso é justo, né? Você chega, tô lá no céu, né? Aí eu entro assim no céu, conto, oi Marisa, tudo bem? Que legal que você veio para o céu. Pois é, como é que foi? Ah, minha vida foi muito tranquila. Eu nasci rico, um meio espírita. Minha família já deixou milhões aqui para eu fazer caridade, para eu fazer ajuda. Então, eu só fui contabilizando essa situação e tal, não sei o que lá. E aí, então, tá todo mundo aqui, tá todo mundo feliz e tal. E você, como é que foi? Como é que você chegou aí? Eu falei assim, olha, eu nasci pobre, tive que trabalhar 3, 4 empregos, tava lá, hora fazia isso, fazia aquilo, ajudava a minha família e tal, não sei o quê. Então, e eu sou o primeiro da minha família que consegui chegar, porque no último momento ainda consegui fazer. Mas papai que morreu, no último momento foi egoísta, ele foi para o inferno. Olha, vê se tem lógica esse tipo de contabilidade. Que Deus é esse? Isso não é céu e inferno, isso é discutido no céu e inferno. Leiam lá o Kardec discutindo sobre isso. Claro que ele não faz dessa forma jocosa que eu faço, né? Ele faz da forma mais chata possível. Mas é... E o fato é que... Então é por isso que o livro não está escrito. Porque é chato, né? Primeiro você tem que pensar. Né? Já é difícil. Não, Espírito tem que pensar. Segundo, e pensar dá trabalho. Muita Segundo, gente diz, depois que eu me a culpa não é mais do espírita, demônio. A culpa é sua. Porque eu adorava o demônio porque todos os erros eram do demônio. Por que você fez isso, Ayrton? O demônio que me tentou. Agora a responsabilidade é minha. Então já não tem mais demônio. Então, ser espírita é muito difícil. Porque o demônio sempre sou eu. Sou sempre eu o demônio. Então, o fato, dentro desse contexto... É por isso que muita gente corre do espiritismo depois que começa a complicar. Uma vez eu disse assim, sai dessa de espírita,
Se você fizer uma coisa errada, você vai ter que fazer uma coisa em troca. Só que olha como isso não é uma verdade. Olha como isso não é uma verdade. Porque quando você sobrecarrega a psique humana, dizendo que você tem que fazer tudo nessa encarnação, com um monte de defeitos que nós temos, com um monte de falha de caráter que nós temos, com um monte de desvio de personalidade que nós temos ainda, e você coloca todo o peso nessa encarnação, isso é de deixar qualquer um maluco. Minha filha, quem faz um bem cobre uma multidão de pecados. É assim que está escrito. Eu vou nesse caminho. Vai Agora, descobrindo, entendeu? O Espiritismo vem dizer assim, olha... Porque senão quando você descobrir que é bom ser bom, já depois que matou um bocado de gente, aí não teria valor, né? Ah, eu só descobri agora que foi tudo errado que eu fiz, eu quero me perdoar. Ah, não pode. Agora, nessa hora, você já fez muita mal. Mas não, é isso mesmo. Não importa onde você começou a refletir, onde você começou a repensar, não importa que horas. Na hora de desencarnar, vale. Tem um valor muito grande, entendeu? Eu acho mais bonito Deus ver a sua intenção. Intenção, lógico. Ele quer salvar a gente, não botar a gente para baixo, né? É nós é que temos esse negócio de botar para baixo. Deus não. Se Deus tivesse que botar a gente para baixo, não estava todo mundo no inferno. Assim, leiam o Código Penal da Vida Futura lá em Céu e Inferno, que lá está bem claro de como é que funciona essa análise, que já é um pouco, já é um balde, assim, né? Kardec nos apresenta um balde, assim, cheio de... para que a gente possa pegar, e a gente pega o nosso baldinho de praia e vai, né? Às vezes a gente expande, às vezes não. Então, o importante é isso. A gente ter uma consciência de que, e é isso que eu... desde a primeira revelação, isso não é novidade, o caminho para a depuração do espírito é através do amor, da prática da caridade. O nível, lembra do primeiro mandamento? O nível de amar a Deus sobre todas as coisas é proporcional ao quanto você ama o seu próximo. Tem que ser então, assim. a contabilidade é: você só ama a Deus quando você ama o seu próximo. E você só ama o seu próximo, isso não sou eu que estou dizendo, está lá em Deuteronômio, lembra? Quando você ama de todo o seu coração, com toda a sua alma e com todos os seus muitos. Isso é um nível de amar a Deus. Por isso que é fácil, né? Só você ver como você está diante de seus Fácil de entender, né? Fácil de entender. Como é que eu tô em pensamento e sentimento diante de meus próximos?